Muito bom dia a todos. Senhora Presidente e restantes membros do Conselho de Administração da AMT, Senhora Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses e restantes autarcas, Senhores membros do Governo, Senhor Deputado, Senhores representantes das entidades e autoridades presentes, Senhoras e Senhores. Vou passar então à apresentação do estudo. A micromobilidade, a particular, mas sobretudo a partilhada, opera no espaço público que é, por definição, limitado. Nos últimos anos tem-se verificado um aumento drástico do número de veículos no espaço urbano, principalmente bicicletas e trotinetas ou trotinetes elétricas, que têm provocado problemas que são comuns a diversas cidades europeias e que estão relacionados com a circulação e com o estacionamento, com as características técnicas dos veículos e a sua regulamentação, com o regime de acesso e exercício da atividade e com o planeamento e utilização do espaço público. Estas questões envolvem um conjunto de entidades, como sejam a administração local, as entidades da administração central e as forças de segurança e de proteção civil. 75% da população da União Europeia e 66% em Portugal vive em zonas urbanas, do que resulta que a organização das cidades tem um impacto profundo na vida das pessoas e na economia, devendo ocupar um lugar central na definição de políticas públicas. A estratégia deverá passar por aumentar a utilização dos transportes públicos, promover uma melhor cobertura da rede de transportes, promover uma maior eficiência energética e ambiental, quer das frotas de transportes, quer dos veículos particulares, e reduzir o número de viagens, quer por via da digitalização, quer por via da reorganização territorial. No caso da micromobilidade partilhada, que constitui o foco do nosso estudo, os estudos consultados indicam que, de forma, uma adequada gestão da micromobilidade passará por desenvolver uma rede de ciclovias segura, criar mais espaços de estacionamento, conectar melhor os modos de micromobilidade com os outros modos de transporte e, principalmente, regular o acesso e exercício da atividade. Recentemente temos-nos deparado, como a Sra. Presidente referiu, com um aumento do número de acidentes em Portugal. De acordo com os dados da PSP, passámos de um registro de cerca de 170 acidentes em 2019 para cerca de 300 acidentes em 2021 e entre janeiro e novembro de 2022 registaram-se cerca de 500 acidentes com registro de cerca de 400 feridos leves, havendo ainda a constatar a existência de uma vítima mortal em consequência de um acidente ocorrido no Norte no final do ano. De acordo com os estudos recentemente publicados, em Portugal a idade média dos acidentados é inferior a 40 anos e a maioria dos acidentes ocorre durante o fim de semana, no período vespertino e noturno, dados que, aliás, são comuns a outros estudos produzidos a nível europeu. O quadro representado na imagem demonstra o tipo de lesões que resultam da ocorrência dos acidentes, havendo uma predominância das lesões na parte superior do corpo, na cabeça, e destacando também uma correlação existente entre a verificação dos acidentes e o facto de os utilizadores se encontrarem sob a influência de álcool ou drogas estupefacientes no momento do acidente. Tal como referido, a micromobilidade partilhada tem inúmeras vantagens. Ela é uma forma fácil, rápida, sustentável, divertida de circular na cidade, no espaço urbano, pode circular praticamente para todo o lado e tem muitos convenientes para as viagens curtas, constitui uma solução ótima para deslocações, chamadas deslocações de primeira e última milha
para subsequente utilização do transporte público. Os veículos produzem menos ruído, têm menos emissões de CO2 e, nessa medida, têm uma menor pegada de carbono e libertam mais espaço urbano, porque um veículo de micromobilidade ocupa menos espaço do que um automóvel quando utilizado e bem estacionado, e podem ser utilizados por até 10 pessoas por dia, ao passo que um automóvel, em regra, é utilizado por uma única pessoa e tem uma taxa de utilização diária muito pequena. Como referi, inúmeras vantagens, a fotografia do slide pretende representar com algum humor todos os potenciais de utilização e, no fundo, demonstrar que os veículos se encontram perfeitamente integrados no nosso cotidiano. Apesar de todas estas vantagens, trata-se de facto de um modo de transporte que atualmente representa grandes desafios em termos de segurança rodoviária e utilização do espaço público. E que desafios são esses? Por um lado, é necessário um planeamento muito cuidadoso para apoiar uma mudança modal, da transição da utilização do veículo automóvel particular. O número descontrolado de veículos que são introduzidos no espaço público tem provocado inúmeros problemas e assim como a forma aleatória como são estacionados, constituindo obstáculos para os peões, principalmente os peões mais vulneráveis. A partilha da via pública com outros veículos ligeiros e pesados suscita também preocupação, principalmente nas vias de maior intensidade de tráfego ou em que a circulação do tráfego é mais rápido e, por outro lado, os veículos podem não ser ou não são adequados a cidadãos mais vulneráveis, as condições meteorológicas têm influência na sua utilização e na segurança no momento da utilização. As suas baterias têm, como referido, um tempo de vida útil relativamente pequeno, embora com os avanços tecnológicos esse tempo tenha vindo a aumentar, o que, aliado ao facto dos veículos necessitarem de ser recolhidos para recarregamento, para manutenção, para recolocação nos espaços próprios, e toda esta operação de logística envolver veículos que normalmente não são veículos verdes e que, portanto, produzem emissões de CO2, conduz-nos, suscita-nos a dúvida sobre se o processo, no geral, será assim tão verde. É por isso necessário novas gerações de veículos que tenham maior vida útil, que tenham maior capacidade de reparação, permitindo, como forma de resposta a alguns destes problemas. Os atos de vandalismo são frequentes, a utilização por jovens ou por pessoas inexperientes pode provocar acidentes rodoviários. Os estudos demonstram que uma grande percentagem dos acidentes ocorre nas primeiras utilizações, quando os utilizadores são ainda inexperientes. E uma questão que é muito importante, o incumprimento por descuido ou por desconhecimento do Código da Estrada, das regras do Código da Estrada no que se refere à circulação. Ora, tendo presente todas estas questões, a AMT procedeu a uma análise aprofundada dos mais recentes estudos publicados a nível europeu, assim como no Reino Unido, e às medidas que têm vindo a ser adotadas noutros países próximos, como a Espanha, a França ou a Alemanha. E o estudo apresenta recomendações relacionadas com a matéria da segurança rodoviária, o acesso e exercício da atividade, o planeamento e utilização do espaço público e recomendações ambientais, que têm como destinatários a Assembleia da República e o Governo, os municípios, os organismos da administração central, os operadores, os utilizadores e todos nós, os cidadãos em geral. Quanto ao estudo de benchmark que foi realizado, o que importa salientar é que, regra geral, existe uma tendência crescente para a regulamentação da micromobilidade partilhada e, mesmo nos países onde essa regulamentação já existe há alguns anos, a tendência é para reforçar
as regras em matéria de estacionamento, de circulação, características técnicas dos veículos e reforço da fiscalização. A situação em França é um exemplo disso. A cidade de Paris foi, em 2018, literalmente inundada por trotinetes. Em pouco tempo, cerca de 20.000 trotinetes circulavam na cidade. Registavam-se dezenas de acidentes por semana e a situação causou indignação nos utilizadores do espaço público e conduziu a que as autoridades tomassem medidas, reduzindo o número de operadores a 3, o número de absoluto de trotinetes a 15.000, foram impostas restrições ao estacionamento, foram criados 2.500 espaços de estacionamento e os operadores foram compelidos a reduzir a velocidade dos veículos na cidade. No entanto, notícias recentes dão-nos conta que a situação em Paris continua problemática e a Câmara Municipal está a ponderar nem sequer renovar as licenças aos operadores assim que elas terminarem. Em Espanha, o que sucedeu foi semelhante, começou-se a verificar a ocorrência de acidentes, existe registro de 18 mortes a nível nacional, dados até setembro de 2022, e nessa medida o Governo Central aprovou alterações ao Código da Estrada em 2020, aplicando as mesmas regras de trânsito aos veículos de micromobilidade e definiu as suas características técnicas no designado Regulamento Geral de Veículos para diferenciar estes veículos dos outros. Foram definidas diversas características, de modo a garantir a segurança rodoviária, as condições de circulação e estacionamento foram clarificadas e foi reforçado o regime sancionatório, assim como definido o número máximo de trotinetes em circulação. Na Alemanha, o movimento foi idêntico, foi adotada em 2019 uma legislação para os designados pequenos veículos elétricos. A legislação permite utilizar trotinetes a partir dos 14 anos, portanto existe uma proibição relativamente, ou existe uma limitação da idade mínima. Foram definidas igualmente as características técnicas dos veículos e foi estabelecida também a obrigatoriedade de utilização do capacete, a proibição de circulação em passeios e a obrigação de subscrição de seguro. A Alemanha apresentava taxas muito elevadas de acidentes neste momento. O Reino Unido, que foi considerado, no âmbito do nosso estudo, no momento da elaboração das recomendações, apresenta uma situação diferente, tem uma postura diferente relativamente aos veículos de micromobilidade particular e partilhada. Apesar da comercialização de trotinetes elétricas ser possível, a verdade é que as trotinetes privadas só podem circular em vias privadas, embora na prática se verifique a sua circulação na via pública, e foi isso que motivou precisamente o estudo que foi realizado pelas autoridades policiais a pedido do Parlamento. Existem zonas de projeto piloto, designadamente junto de universidades, para a utilização partilhada dos veículos de micromobilidade, que são atribuídas de forma concorrencial, na maioria das situações, em regime de exclusividade. E, de acordo com o estudo, são feitas uma série de recomendações ao Governo. As entidades responsáveis pelo estudo recomendam ao Governo que realize um estudo aprofundado e proceda a uma investigação e a uma ampla consulta pública antes de decidir pela possibilidade de circulação das trotinetes privadas nas vias públicas, assim como pela extensão dos projetos piloto da micromobilidade partilhada a todo o território. É ainda referido que, se o Governo decidir legalizar a utilização, deverá adotar regulamentação sobre o fabrico, a utilização, a velocidade máxima, que é aconselhada a 20 km/h, a potência, as características técnicas, a idade mínima, sendo aconselhado os 16 anos, enfim, e uma série de regras já referidas relativamente
a este tipo de veículos. Portanto, na fotografia, como podem ver, está a ser feito tudo aquilo que não... Está a acontecer tudo aquilo que não deve, ou seja, uma circulação, ou a utilização do veículo por duas pessoas e com a utilização simultânea do telemóvel. A AMT, como o Sr. Presidente referiu, ouviu os operadores, procurando que participassem de forma mais ampla no processo de elaboração do estudo. Regra geral, os operadores ouvidos estão receptivos à regulação, desde que isso seja uma medida vantajosa para a segurança dos cidadãos e para a qualidade do serviço em geral. Existem algumas medidas que já são adotadas pela generalidade dos operadores. O acesso à plataforma para registro e utilização só é possível a partir dos 18 anos. Os veículos têm uma limitação de velocidade a 25 km por hora e existem algumas soluções de alguns operadores para tentar condicionar o estacionamento fora dos locais onde ele é, fora dos locais onde ele é permitido. No entanto, estas medidas são presentemente aplicadas de forma voluntária. Medidas como a partilha em tempo real com os municípios, designadamente os dados de georreferenciação, obviamente salvaguardando a confidencialidade dos dados pessoais, e uma maior uma revisão das operações de logística no sentido de todos os veículos associados serem veículos não poluentes, são medidas que são encaradas de forma positiva. No entanto, a utilização do capacete é percepcionada como um obstáculo para o negócio, que tem na oportunidade e no impulso do momento o seu maior aliado, embora a utilização do capacete seja recomendada nas plataformas e, como poderemos ver na fotografia seguinte, alguns operadores até têm chapas de identificação nos próprios veículos com algumas recomendações relativamente aos utilizadores, designadamente a utilização do capacete. O vandalismo e o furto, assim como o reboque dos veículos mal estacionados por parte das entidades fiscalizadoras, constituem um problema diário de acordo com os operadores, que veem na limitação do número de veículos ou na limitação do número dos operadores uma medida positiva, designadamente se estiver associada ao seu desempenho numa lógica concorrencial, obviamente. Relativamente ao quadro legal e regulamentar em vigor, atualmente é aplicável o Código da Estrada, o Código da Estrada, que contém algumas regras que são aplicáveis aos veículos de micromobilidade. No entanto, a regulamentação das suas características técnicas ainda não foi publicada. Existe depois o regime jurídico da chamada atividade de sharing, ou de partilha, que regula simultaneamente a micromobilidade e a utilização do rent-a-car e que, enfim, com características que poderão não ser as mais adequadas para este tipo de atividade, e daí as recomendações concretas da AMT nesse sentido. E depois existe a regulamentação relativa aos seguros de responsabilidade civil, que é uma regulamentação que já tem alguns anos, legislação que já tem alguns anos, que se encontra dispersa, sendo por isso constituindo agora a transposição da nova diretiva sobre o seguro automóvel uma oportunidade para clarificar o regime relativo ao seguro. As trotinetes elétricas, assim como os velocípedes com motor, estão sujeitos às mesmas regras que os velocípedes no Código da Estrada. Ora, isto significa que é obrigatório respeitar todas as regras de trânsito, não é permitido passar sinais vermelhos, não é permitido circular em sentido contrário ao trânsito, é obrigatório ter iluminação e refletores, não é permitido circular em passeios, exceto crianças até aos 10 anos de idade, não é permitido o uso de telemóvel durante a condução, não é permitido levantar a roda da frente ou de trás no arranque ou em circulação, não é permitido conduzir com as mãos fora do guiador e não é permitido conduzir sob o efeito de álcool e estupefacientes.
Estas regras já existem, no entanto, verificamos diariamente o seu desrespeito. As recomendações da AMT têm, portanto, em consideração estes 3 grandes vetores. A questão da segurança, uma vez que a fixação de limites de velocidade, assim como a criação de vias de circulação dedicada, desempenham um papel fundamental na prevenção e na sobrevivência em caso de acidentes. A problemática dos acidentes, que tem vindo a crescer, decorrente das más condições da estrada, por exemplo, a calçada portuguesa em determinadas cidades e a existência de carris de elétrico podem constituir uma dificuldade e um perigo para a circulação, portanto, exigindo aqui um planeamento muito cuidadoso. O excesso de velocidade, o consumo de álcool e drogas, a inexperiência dos utilizadores, todos estes são fatores que contribuem para o aumento dos acidentes. E depois a questão do estacionamento. Não existe no Código da Estrada uma regra relativamente ao estacionamento de trotinetes e bicicletas, e esta omissão contribui para o abandono dos veículos nos passeios e nas bermas da estrada, constituindo um perigo e, enfim, um desafio para os peões, especialmente os mais vulneráveis. Quais são então as recomendações da AMT? Em matéria de segurança rodoviária, a recomendação do estudo é no sentido de ser estabelecido o limite de velocidade de 20 km por hora nas zonas de coexistência e de 25 km por hora nas restantes zonas. Tornar obrigatório, como referido pela Sra. Presidente, o uso de capacete até aos 16 anos. Proibir a circulação em vias de grande intensidade ou quando a circulação de veículos de micromobilidade cause perigo ou embaraço ao trânsito. Manter a obrigatoriedade de seguro de responsabilidade civil. Atualmente, a obrigatoriedade de seguro existe para os veículos de micromobilidade partilhada, não para a privada, mas não estão claramente definidas as condições, os termos do seguro, sendo por isso necessário regulamentar, por via de portaria, o âmbito da cobertura e a modalidade de seguro. Proibir o estacionamento em espaços fora dos espaços devidamente assinalados para o efeito, estacionamento ou através de docas, em que os veículos de micromobilidade ficam fixos, ou em determinados espaços, ou espaços virtuais, os chamados hotspots, definidos por georreferenciação, devendo esta infração ser punível com uma coima entre 30 e 150 euros. Todas estas recomendações constituem propostas de alteração ao Código da Estrada que constam em anexo ao estudo. Algo também muito importante, a definição das características técnicas dos veículos, uma vez que eles não estão sujeitos a uma homologação europeia. Nessa medida, uma das recomendações do estudo é a fixação em chapa visível em cada um dos veículos da sua identificação mínima, ou seja, da sua marca e modelo, da velocidade máxima, do número de série, do ano de construção e, o que se considera fundamental, a declaração do fabricante em como o veículo cumpre as características técnicas definidas na regulamentação. A definição do peso de veículo em ordem de marcha, a definição da velocidade máxima em patamar, os referidos 25 km por hora, e ainda contendo o veículo limitadores de velocidade e da potência e sistemas de anti-manipulação, impedindo a manipulação da velocidade e da potência do veículo. A obrigatoriedade de iluminação e sinalização, designadamente luzes de travagem, para indicar a redução da velocidade quando em circulação. O estabelecimento das dimensões máximas do veículo. A obrigatoriedade da existência de 2 travões independentes capazes de fornecer uma desaceleração mínima, permitir que o veículo desacelere até parar, soluções que
são possíveis de aplicar, designadamente para impedir o acesso a determinadas zonas proibidas ou quando se verifica que o veículo atingiu uma velocidade para além daquela que é permitida, e a existência de um travão de suporte que funcione em caso de falha de um dos travões. A definição das características das baterias de acordo com as melhores normas internacionais. A existência de um sistema de aviso sonoro que permita alertar os outros utilizadores da presença de um veículo de micromobilidade na via. Algo bastante importante também, a existência de uma obrigatoriedade de implementação pelos operadores de um sistema de georreferenciação que permita determinar a localização a todo o momento do veículo, o que poderá também ser muito útil para efeitos de planeamento, o estabelecimento de um perímetro geográfico virtual, de modo a que o veículo reconheça zonas onde a circulação é proibida e impedir que o veículo seja estacionado em local diferente daquele que está determinado, ou seja, a viagem do utilizador continua a contar até que o mesmo estacione o veículo no sítio onde deve fazê-lo. As dimensões e materiais das rodas e pneus, os mecanismos de controle que permitam minimizar a utilização do veículo por mais do que uma pessoa, um sistema de descanso que evite que o veículo, como tantas vezes se vê, tombe e fique caído no passeio, ocupando uma parte significativa do passeio e impedindo a passagem. E a existência de indicadores de velocidade e estado da bateria. No que se refere ao acesso e exercício da atividade, a recomendação do estudo é no sentido da criação de um conceito de micromobilidade partilhada, designadamente no diploma que regula o regime da atividade de sharing, uma vez que esse conceito não existe, e de forma a que o mesmo seja complementar do sistema de transporte público e integrado na rede de gestão, em sede de gestão do território. É proposta também o reforço das obrigações de informação. Atualmente, o acesso à atividade de micromobilidade é feito através de mera comunicação prévia ao IMT, sujeito a deferimento tácito e que o pedido só pode ser indeferido no caso de não verificação dos requisitos previstos na legislação. Ora, não é obrigatório, designadamente, comunicar o número de veículos que o operador pretende disponibilizar no espaço público. E isso conduz à situação que se verifica em algumas cidades, que é, enfim, um desconhecimento sobre o número efetivo de veículos em circulação. A recomendação vai no sentido do reforço das obrigações de informação, prever a obrigatoriedade de transmissão desta informação, quer no acesso à atividade, quer durante o exercício da atividade, indicando designadamente as características técnicas dos veículos e as áreas de atuação, assim como a partilha dos dados de georreferenciação com as entidades competentes, designadamente os municípios. Para além disso, a obrigação de comunicação à AMT, sempre que ocorram alterações dos contratos de adesão, existe neste momento a obrigação de comunicação no início da atividade, mas não no decorrer da mesma. Relativamente às recomendações do estudo aos municípios em termos de planeamento e utilização do espaço público, as recomendações apontam no sentido de que os municípios promovam nos seus planos municipais a integração entre os diversos modos de transporte, designadamente a integração tarifária com os veículos de micromobilidade. Em termos de acesso ao mercado, ponderar a atribuição, como já existe atualmente em diversas cidades, através de modelos concorrenciais de licenças para a ocupação do espaço público, com uma duração limitada e com um número máximo de veículos. E, no que se refere ao estacionamento, não é suficiente proibir o estacionamento em determinados locais, é necessário criar locais suficientes de estacionamento que sejam fáceis e estejam disponíveis.
com lugares definidos, com sinalização, reforçando nessa medida e depois da criação dos suficientes lugares de estacionamento, a fiscalização nesta matéria, privilegiando o estacionamento em locais próximos dos transportes públicos, de modo, lá está, a promover a integração. Em matéria de georreferenciação, a recomendação do estudo aponta no sentido de serem estabelecidas zonas onde a circulação é proibida, designadamente zonas de tráfego mais intenso ou zonas históricas, controlar a lotação máxima do veículo em marcha, também através da georreferenciação, estabelecer locais de estacionamento obrigatório, lá está, as tais estações virtuais ou hotspots. A georreferenciação pode ser utilizada para limitar a velocidade em determinadas zonas e impor aos operadores o cumprimento destas medidas. Relativamente às vias de circulação, reservar a utilização dos passeios para os peões e preservar o bom estado de manutenção das vias reservadas de circulação, uma vez que os estudos demonstram que o deficiente estado de conservação das vias dedicadas induz à utilização do passeio ou à utilização das vias partilhadas com outros veículos. Recomendar a utilização do capacete acima dos 16 anos, como vimos a recomendação da AMT no sentido de a tornar obrigatória até aos 16 anos, acima dos 16 anos, promover a sua utilização, designadamente no acesso às plataformas para acesso aos veículos. Em matéria de recolha de veículos, estabelecer obrigações de recolha de veículos danificados ou mal estacionados, com um período mínimo de execução após a solicitação pelo município aos cidadãos. É uma medida que pode ser estabelecida nas peças dos procedimentos, caso a solução seja o modelo concorrencial. Estabelecer obrigações de manutenção e inspeção dos veículos, é um aspecto que nós também verificamos atualmente. A manutenção dos veículos é uma medida que é aplicada voluntariamente pelos operadores, portanto, não sendo possível garantir que a todo momento todos os veículos que circulam estão nas adequadas condições, nomeadamente em termos de velocidade máxima, travões, iluminação, estado dos pneus e a presença de elementos refletores, ou seja, aqueles elementos que são fundamentais para garantir a segurança dos utilizadores. E desenvolver campanhas de informação. Está aqui ao lado um exemplo utilizado de uma campanha no Reino Unido, promovendo a informação sobre as regras aplicáveis a nível local e sobre a utilização segura dos veículos, em especial, tendo especial preocupação com os utilizadores mais inexperientes. Para finalizar, as recomendações ambientais, o estudo recomenda que sejam estabelecidas medidas que assegurem que os velocípedes elétricos em fim de vida tenham um adequado tratamento. A legislação já existe, mas é preciso assegurar que na prática isso efetivamente acontece. Sabemos que uma das grandes preocupações dos utilizadores de veículos de micromobilidade é precisamente a sustentabilidade ambiental e, portanto, estas medidas parecem-nos muito relevantes. Para além disso, incluir nas peças dos procedimentos concursais, quando existam, obviamente, que todos os veículos do universo da micromobilidade partilhada, designadamente os que estão envolvidos nas operações de recolha, sejam veículos verdes. Finalmente, gostaria apenas de salientar que o estudo que vos foi hoje distribuído contém em anexo propostas concretas legislativas e regulamentares, e ele poderá também ser consultado na página oficial da AMT em formato Flipbean Book. Agradecer a todos, em especial aos meus colegas que participaram na elaboração deste trabalho. Muito obrigada.